Zimba, você que é polonês, como você sente melhor do que qualquer diretor brasileiro o teatro de Nelson Rodrigues? Olha, me parece que o problema de eu sentir Nelson Rodrigues é um problema mais de temperamento do que praticamente da uma ação tal ou outra. E ele me é muito fraternal pela densidade enorme dramatúrgica que possui e para certa colocação poética, porque sem dúvida ele é poeta, poética e dramatúrgica muito forte que me é fraternal. Portanto, não foi questão em nós nos confraternizarmos de questão de ser brasileiro, polonês ou estrangeiro, e sim uma semelhança da violência do temperamento dramatúrgico que possui Nelson Rodrigues e que eu, por acaso, tenho chave dela, que me é próxima e concreta. Portanto, sendo eu polonês ou sendo eu brasileiro, é mais na dependência do temperamento pessoal dramatúrgico que eu tenho, semelhante a ele, o que me fez tão facilmente me aproximar a ele. Eu sempre tive uma dúvida a respeito da sua colaboração no Vestido de Noiva. Quando a peça foi estreada no Rio de Janeiro, disse muito assim, a meia voz, que realmente você teria quase que ajudado o Nelson Rodrigues a compor a peça, sobretudo aquela questão dos 3 planos, plano da realidade, plano da memória, plano da alucinação, e que você também teria influído bastante sobre Santa Rosa na composição do cenário. Eu nunca verifiquei se isso era exato ou não. Gostaria que você esclarecesse exatamente os limites da sua colaboração naquele espetáculo, em relação ao autor e também em relação ao cenógrafo. Bem, eu posso responder isso com a maior sinceridade. Me parece que uma pergunta muito certa e que precisa ser esclarecido isso. Tanto mais que eu não acho que haja alguma coisa de melindroso naquilo. Realmente, eu gostei muito da peça. E disse ao Nelson Rodrigues que ia fazer. E a peça era tão clara para mim, tão nítida na sua composição, que embora o Nelson, escrevendo o que ela é, não propus dentro do seu texto original essa divisão que é puramente uma divisão do encenador. É o que lhe compete. Então, para solucionar várias coisas, que inclusive no primeiro croquis do Santa Rosa, que eu vi nas mãos do Abadi Faria Rosa, um croquis de um cenário simultâneo realista, eu propus ao Santa seguir a mesma linha expressionista e fazer o cenário completamente abstrato e real, seguindo a linha dos 3 planos. Portanto, realmente, houve uma interferência
dentro da peça nesses dois setores, de cenografia e de texto, da colocação e de ordenação do texto, minha, mas uma interferência do ensinador. O que era formidável e o que era, ao meu ver, a grande vitória, é que o autor e o cenógrafo reconheceram isso como uma forma justa e certa da peça e adotaram a ela essa forma como a forma do original literário. Eu chegava todo dia do trabalho, jantava e a partir de 10, 10 e meia escrevia até meia-noite. Então eu escrevia um ato por dia. E assim saiu o Vestido de Noiva, que foi a peça de maior agrado que eu escrevi. As outras foram intensamente controvertidas, provocaram as mais violentas discussões. Eu procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gesto, falsifica sentimento. O homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica para si próprio. De forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. E eu me sinto de vez em quando um pouco herói, porque acho que conquistei esse mínimo de autenticidade. E não estou realmente ligando para o que digam agora de mim e para o que venham dizer depois. Eu acho que os cretinos contemporâneos e os cretinos do futuro se equivalem. Portanto, a posteridade não me interessa em nada. Se eu tiver de ser esquecido, e creio que vou ser esquecido, digo sem charme que o morto esquecido é o único que realmente descansa em paz.